Então, gente, boa tarde, né? A gente vai começar aqui a aula da eletiva, né? Vida Louca, quem estuda, sejam todos bem-vindos, né? A essa nossa primeira aula. Nós vamos trabalhar inicialmente com a introdução, né? Na aula de hoje, bem rapidinho. E eu já mostrando a vocês o que vocês conseguiram desenvolver, né, na introdução. Eu já corrigi toda a redação, da introdução até a conclusão. E eu percebi que vocês estão com algumas dificuldades ainda em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo para o Enem, né? Gente, para a gente poder, para vocês fazerem, né, a introdução de vocês têm que seguir um passo, né? Isso eu já havia falado para vocês lá no contexto da sala de aula e, né, eu me deparei com algumas introduções que não seguem essa estrutura que eu ensinei em sala, né? Ou que pelo menos beira a uma introdução realmente para o Enem. Então, o primeiro momento né, quando vocês leem a proposta, né, de redação, vocês têm que encontrar um problema. E é importante que vocês analisem o tema que está lá, né? Gente, o tema da redação passada, que constava o seguinte, a negligência histórica do governo e da população em relação às endemias e pandemias. Pois bem, o que aconteceu? Teve aluno que só falou sobre o Covid, né? Ou não, a Covid, né? 19. Teve aluno que maravilhosamente bem contextualizou historicamente. Por quê? Se lá no tema da redação disse que o governo é negligente historicamente, você não pode se apegar só ao contexto atual. É preciso contextualizar com alguns fatos históricos, né? O que faz com que o governo, historicamente, seja negligente, né? Como que a população, historicamente, é negligente em relação a essas pandemias e endemias? Então, o primeiro momento gente, a pessoa que fez a proposta de redação está esperando que você tenha o seguinte posicionamento: o governo e a população historicamente é negligente. Esse é o seu posicionamento, porque já é o que a proposta pede, né? E o segundo momento, seguindo o esqueleto que a gente trabalha em sala de aula, que é da redação máxima, você deveria encontrar dois causadores para o problema. Gente, no tema já estão os causadores. Quem são? O governo, né? O poder público, o Estado, quaisquer nomes desses que vocês usariam lá, seriam importantes para poder entender esse primeiro causador. O governo é negligente, o Estado é negligente, mas ele não é negligente hoje, ele é negligente ao longo de anos, né? Há anos que o Estado vem sendo negligente. E daí, quando eu mandei para vocês aqueles repertórios lá, era justamente para você saber. O governo foi negligente durante a revolta da vacina, durante a peste bubônica, durante a gripe espanhola, né? A peste negra, que é a mesma bubônica. Então, assim, é preciso entender que, ao longo dos anos, o governo vem sendo. E a população, por sua vez, também, tá bom? Então, os dois causadores seriam esses: o governo e a população. Vocês não poderiam fugir disso aí, porque a proposta da redação exige isso aí, tá bom? Depois vocês já vão pensar, quem é que deve solucionar? Gente, quem é que está à frente da pandemia do Covid, né? Não é o Ministério da Saúde? Da parte do governo, é o Ministério da Saúde quem está fomentando ações para a melhoria desse problema, né? Para a resolução desse problema. Então, nós já temos um agente social aí. Teve uma aluna, que eu não me lembro qual, eu acho que foi a Maria Clara Coelho, que mencionou também que, e a Yumi também, que mencionaram, que é preciso também, lá na proposta de solução delas, que é preciso também que o governo fomente também a questão econômica, né? Porque há essa dualidade entre
isolamento e sobrevivência, porque é preciso trabalhar, é preciso se alimentar. Então, quem é o outro órgão responsável por isso? A gente percebe que é o Ministério da Cidadania. A gente vê lá o Onyx, que esqueci o sobrenome dele, não sei o que, o Zone lá, fazendo justamente isso, né? Esses R$ 600 que foram liberados aí para essas mais de 50 milhões de pessoas no Brasil é uma intervenção já do Ministério de Cidadania, né? Então, tudo isso aí é agente social por parte do governo. E por parte da população? Quem é que pode solucionar esse problema? É o próprio indivíduo, né? Então, assim, palmas para quem colocou que o indivíduo é quem deve se posicionar, melhorar a sua criticidade, seu pensamento crítico, né? E seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, os decretos, né? O presidente, teve aluno que colocou que o presidente deve criar leis. Não, gente. Em relação a uma pandemia, quem é que está fazendo os decretos? Isso é a nível estadual. Né? Quem é que decretou aqui que os mercados em Campos Belos deveriam ser fechados? Que nós devemos sair às ruas usando máscaras? Quem é que faz esse decreto? É o Estado, né? Isso é o governador quem faz isso. Então, a gente precisa também entender o que cada agente social realiza lá na conclusão. Beleza? Então, esse ponto aí é importantíssimo. Agora, eu vou lá já para as redações de vocês. Ai, graças a Deus, né, minha gente? Não, a gente está aprendendo aqui, gente. Esse negócio aqui, entendeu? Eu gosto de ir lá na sala de aula, entendeu? Esse negócio aqui. Mas vamos lá, Jesus. Então, a Manuela começou a redação dela bem... Vocês estão vendo, então, que aqui tá de vermelhinho, né, agora? O início. Uhum. Tá, de vermelho. Essa parte de vermelho que eu coloquei, eu até coloquei a legenda embaixo. Essa parte de vermelho é a minha inferência, tá bom? É o que eu já coloquei aí, que eu achei... É a minha sugestão, o que eu acho válido você deixar. Essa parte de amarelo, tá vendo? Toda de amarelo. Sim. Aqui, ó, de amarelo aqui. Significa que é porque é um desvio ortográfico, é uma parte que da sua redação que não tem nexo, que é melhor você refazer, ok? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou citar um exemplo dessa parte de amarelo em outras redações. Nós vamos para a menina aqui. Na historiografia mundial, né? Consta-se que ela começou a redação dela bem assim, gente, ó. Entre 1918 e 1920. Então, assim, eu fiz já um conectivo aí, né? Aqueles elementos ligantes. Aí eu coloquei, ó, na historiografia mundial, consta-se que entre 1918 e 1920, 50 milhões de pessoas morreram por causa da gripe espanhola. Que, inclusive, gripe espanhola, eu esqueci de corrigir, mas é com letra maiúscula. O que ela fez nesse momento? Ela contextualizou, ela usou um fato histórico para abrir a redação dela, né? A partir do momento em que ela contextualiza, ou com um filme, ou com um livro, ou com um fato histórico, com uma alusão à sociologia, à literatura, ou quaisquer áreas dessa de saber, ela já começa a ir para o próximo passo, que é o quê? Quem sabe? Quem fala aí para mim? Depois que a pessoa contextualiza, o que ela deve fazer? Situar o leitor na problemática. Isso, ela vai situar o leitor na problemática, né? E aí, lembrando, gente, qual é o problema? Eu vou repetir mais uma vez para vocês. Vocês têm que se apegarem às palavras-chave. É a negligência histórica, essa palavra é fundamental, histórica, do governo e da população em relação às endemias e pandemias, ok? Então, ela continuou. Na realidade atual, a situação não é diferente, visto que a sociedade está passando por uma crise de pandemia no Brasil. Pronto, ela problematizou, né? E eu não chamei a atenção dela porque mais tá lá no desenvolvimento, ela volta a citar fatos históricos para comprovar o quanto o governo e a população são negligentes no tocante às pandemias e às endemias, ok?
E ela vai e faz a tese dela, né, gente? Ela não pode fugir disso aí, gente. Se a proposta está dizendo que o governo é negligente, que a população é negligente, ela vai simplesmente formular o seu posicionamento a partir da proposta, né? Então ela fala, isso ocorre tanto pela negligência histórica de autoridades, tanto pela intransigência da população em relação à prevenção de epidemias e pandemias. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Estou gostando da participação de vocês, tá, gente? Vocês lembram que quando eu ganhar na Mega Sena, esses alunos que participam serão beneficiados, tá bom? R$600. Sim. Opa! Aí, continuando. Continuando aqui, vocês não tinham visto, né? Essa aluna começou a redação assim de uma forma que não é assim tão apropriada, porque começou de uma forma bem simples, né? Não é que ela vai tirar 0 na redação dela, não é que ela vai tirar, ela vai tirar seus 400, seus 500, entendeu? Mas a gente está buscando algo mais, ok? Então, a gente precisa começar o texto de uma forma mais, assim, como que eu falo, com repertório, né, e tal. Então, ela começou assim, infelizmente, no contexto social vigente, as pandemias, as endemias ainda estão presentes. Né? O que a pessoa escreveu aqui? Escreveu uma coisa que é o quê? Óbvia, não é? E a gente não pode escrever aquilo que é óbvio, que todo mundo escreve, ok? Então, precisa a gente ter esse cuidado. E aí, ela fez colocou a problemática, né? Inclusive, colocou os causadores, né, da tese e tal, e eu sugeri a ela que contextualizasse com um fato histórico, né, já que o tema da redação envolve essa questão histórica, né, ok? De pandemias e endemias no Brasil. E a tese ela fez ok, eu só complementei lá em cima. Vocês entenderam aí que o de vermelho aqui são as minhas inferências, quem quiser deixar, deixe. E os de amarelo é porque realmente não tem muito nexo com a redação. Então, vamos lá, então, para o próximo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também eu fiz bastantes considerações, né? Esse aluno aqui ou essa aluna não contextualizou, já começou com... Ó, conforme a Organização Mundial... Vocês estão observando aí na folha, gente? Vocês estão enxergando? Sim. Sim, né? Então, ó, conforme a OMS, gente, tem algo que eu gostaria de deixar bem claro a vocês. Quando vocês colocarem uma sigla no primeiro momento, é preciso colocar entre parênteses o que essa sigla significa, ok? Então, essa menina aqui fez, ou esse menino fez corretamente, mas, infelizmente, não seguiu o esqueleto, né, que eu pedi para que seguisse, não contextualizou, né, não fez uma pequena narrativa inicial, ou com algum fato histórico, ou com um filme, ou com um livro. Poderia até ser com um dado, mas, né, não foi tão bacana assim. E aí eu fiz todas essas considerações aí na redação dela, ok?